Church, let's open up our Bibles. Igreja, vamos abrir as nossas In the Bíblias book of Exodus, no livro de Êxodos, chapter 3, verse 6. capítulo 3, versículo 6. Exodus 3, verse 6, and then we're going to read Exodus 3, verse Êxodos 15. 3, 6, depois 3, 15. Exodus chapter 3, verse 6. Êxodos 3, 6, Let's read the word of God. a palavra de Deus. Moreover, he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto porque temeu olhar para Deus. Verse 15. Verso 15. Moreover, God said to Moses, Thus you shall say to the children of Israel, The Lord God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, has sent me to you. This is my name forever, and this is my memorial to all generations. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o teu Deus, de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente e este é meu memorial de geração em geração. So let's pray. Vamos orar. Father, we thank you for this opportunity Pai, te agradecemos por esta oportunidade to come once again to your house, para mais uma vez estar na tua casa, to lift up our hands and praise your holy name. levantar as nossas mãos e louvar o seu santo nome. Father, we pray and ask you in the mighty name of Jesus, Pai, oramos e pedimos no nome poderoso de Cristo, that once again you may speak to us tonight. que mais uma vez o Senhor venha falar conosco nesta noite. Father, we pray for this great nation, the United States of America. Pai, oramos por esta grande nação, os Estados Unidos da We América. pray for those in position of make decisions for this nation. Oramos para aqueles que estão em posição para tomar decisões para esta nação. Father, that you may give them wisdom Que o Senhor venha dar-os sabedoria, for this nation to continue to be a blessing. para que esta nação continue sendo uma bênção. Father, we pray for those in the uniform, Oramos para aqueles no uniforme, usando uniforme, military, no militares, the first responders, os primeiros responders, the law enforcement. primeiros socorros, os da lei. Father, we pray blessings over them. Oramos bênção sobre a vida deles. Father, we pray that you keep their families safe. Senhor, oramos para que o Senhor venha guardar suas famílias, Father, we pray that you may keep their children safe, para que venha guardar seus filhos, Senhor, so they may serve the community in peace, para que eles possam servir a comunidade em paz. and they may know your name and your Son Jesus Eles Christ. possam conhecer o teu nome e o teu filho amado Jesus Cristo. We pray that you give us tonight, Father, the spirit of wisdom and revelation, Oramos que o Senhor venha nos dar o espírito de sabedoria e revelação nesta noite in the knowledge of Jesus e o Christ. conhecimento de Jesus Cristo. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Isso oramos no poderoso nome de Cristo. Amém. You may be seated. Você pode se assentar. So we read in the Word of God Lemos na palavra de Deus that God has appeared in different parts of history, que o Senhor tem aparecido em várias partes diferentes da história and He had a deep relationship with Adam. e que ele teve uma relação profunda com Adão And even before the fall, antes do pecado, I really believe that Adam could see the face of God. que acredito que Adão podia ver a face de Deus, Because there was no sin, no separation between them. porque não havia pecado, nenhuma separação entre eles. So they had a really deep relationship. Então eles tinham uma relação profunda. God also spoke with Noah, Deus também falou com Noé, a very obedient man um homem that obediente, worked faithfully to build the ark que trabalhou fielmente para construir a arca, so the mankind could go on. para que a humanidade pudesse entrar. God gave testimony about Job, Deus deu testemunho sobre Jó, and you can read in Job chapter 2 verse 3 e você pode ler em Jó, capítulo 2, verso 3, when he says que to quando, Satan, quando ele diz para Satã, have you considered my servant Job? você There is tem, no one like him on earth. He's blameless, upright, man who fears God. He shuns evil, and he still remains in his integrity.
Job 2:3. E disse o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. What about Enoch? E Enoque? God in Genesis 5:24 says, Em Gênesis 5:24, o Senhor diz: Enoch walked faithfully with God. Then he was no more, because God took him away. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Enoch was so faithful to the Lord Enoque foi tão fiel ao Senhor that God told him, I want you. que Deus falou para ele: eu te quero. Like the Uncle Sam in the Second War, Como o tio Sam na Segunda Guerra Mundial, in all those posters when he says, I want you, I want you, nos, I want you. nos cartazes, ele dizendo: eu te quero, eu te quero, eu te quero. This is what the Lord says to Enoch. É isso que Deus falou para Enoque. He said, I want you. Ele falou: eu quero você, I want you. eu quero você. This earth will not have you. Essa terra não vai te manter. So God took him away. Então Deus o levou para si. Enoch vanished. E Enoque desapareceu. He vanished. He disappeared. Ele desapareceu Because God took him away. porque Deus o tomou, Because he was a faithful man. porque ele era um homem fiel. So all these men that I just spoke about it, Então todos esses homens que eu acabei de falar sobre, they were very special. eles eram muito especial. But when God decided to reveal himself to Moses, Mas quando Deus decidiu se revelar para Moisés, he didn't do as the God of Adam. ele não fez como o Deus de Adão. He didn't do as the God of Noah. Ele não fez como o Deus de Noé. He didn't introduce himself as the God of Job. Ele não se introduziu como o Deus de Jó And not even the God of Enoch. e nem o Deus de Enoque. But he did as the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Mas ele fez como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. And he goes even further. E ele vai mais longe. He says, this will be my name forever. E ele diz que esse será o meu nome para sempre. This is the way that God wanted to be known through all generations. É dessa forma que Deus queria ser conhecido em todas as And gerações. this is my question for you. Have you ever thought about it? Eu pergunto para você, você já parou para pensar sobre essa questão? Have you ever asked yourself why? Você já perguntou para você mesmo o porquê? Why is our God the Por- God of Abraham, Isaac, and Jacob? Por que o nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? So I want to talk to you tonight about that. Então eu quero conversar com você sobre essa questão. The God of Abraham, O the Deus- God of Isaac, the God of Jacob. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. In first place, he's the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Primeiro, ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Because in their story, porque nas suas histórias, in their family, na sua família, in their lives, nas vidas deles, he was the God of promise. ele era um Deus de promessa. He was the God of promise. Ele era um Deus de promessa. He was the God of promise. Ele é o Deus de promessa. According to the dictionary, De acordo com o dicionário, a promise is a declaration promessa é uma declaração that something will or will not happen. que algo irá ou não irá acontecer. Something will or will not be done or given. Alguma coisa não vai ser feita ou vai ser feita ou dada. Is an express assurance É uma expressão de certeza on which expectation is to be based. na qual uma expectativa é baseada. So God, he comes to Abraham Então Deus vem para Abraão and he made him promises. e fez a ele promessas. In Genesis 12 verse 1, Gênesis 12, 1, the Bible says, a Bíblia diz: the Lord has said to Abram, go from your country, your people, your father's household, to the land I'll show you. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. And I will make you into a great nation, and I will bless you. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei. And I will make your name great,
and you will be a blessing. E engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. And I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. And all people on earth will be blessed through you. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. So God came to this 75-year-old man, Então Deus veio a esse homem de 75 anos de idade, and he unloaded his blessings on him. e ele entornou, descarregou suas bênçãos sobre ele. God came to do business with Abraham. Deus veio para fazer negócio com Abraão. He was not like, hey, Abraham, I'm God. Ele não foi de uma forma, oi Abraão, eu sou Deus. Let's play nice and safe. Vamos brincar, ficar bem com cuidado. But he went straight to the point. Mas ele foi direto ao ponto. Get out of there, Sai fora de lá, and I will, e eu te, and I will, e eu te, and I will, e eu te, and you will, e você and irá, I also will. e você também irá. But you gotta get out of your land. Mas você tem que sair da tua You gotta terra. get out of your country. Você tem que sair da tua terra. And I will bless you. E eu te abençoarei. Because when he decides to make a promise, Quando ele decide fazer uma promessa, it doesn't matter if you're a stranger. não importa se você é um estranho, It doesn't matter if your parents are pagans. não importa se os seus pais eram pagães, It doesn't matter if you live far away. não importa se você mora muito longe, The only thing that really matters a única coisa que importa, is that when he says something to you, o que importa é quando ele fala algo It's para already você, done. já está it's feito, already done. já está It's feito, already done. já está It's feito. just a matter of time before the É manifestation. uma questão de tempo para a It's manifestação. already done. E já está pronto, Because he's the God of promise. porque ele é o Deus da promessa. So think with me. Então pense comigo, If he wanted to be known as the God of Abraham, se ele queria ser conhecido como Deus de Abraão, and if he made promises to Abraham, se ele fez promessas a Abraão, and if he's also your God, se ele também é o teu Deus, that can only mean one thing. isso só pode significar uma coisa, That he has also blessings for you. que ele também tem bênçãos para That você, he also has promises for que ele you. também tem promessas para That você, he also has promises for your house. ele tem promessas para sua casa, Because you're not an accident. porque você não é um He acidente. created you. Ele te criou, He desires you. ele desenhou você, ele te desejou, And he has promises for you. e ele tem promessas para He você. promised you to give you his blessings. Ele prometeu te dar as suas bênçãos, To prosper you. para te prosperar, To save you. para te To salvar, transform your life. transformar a sua To give you vida, a new name. te dar um novo nome, To give you a new house. te dar uma nova To casa, give you a new heart. te dar um novo coração, To give you a new destiny. um novo destino, To give you peace. te dar paz, To give you victory over death and sin. vitória acima da morte e do pecado. He is the God of promise. Ele é o Deus das promessas. And if he made promise to Abraham, Se ele fez promessas a Abraão, he's making promises to you ele está tonight. fazendo promessas para você hoje He's à the noite. God of promise. Ele é o Deus de He's promessas. the God of promise. Ele é o Deus de promessa. Don't you ever forget that. Nunca se esqueça He's disso. the God of promise. Ele é o Deus de promessas. Not only that, Não somente isso, but he's the God of the impossible mas promises. ele é o Deus de promessas impossíveis. Come on, church. He's the God of the impossible Vamos, promises. igreja, ele é um Deus das promessas He impossíveis. told Abraham, I will make you into a great nation. Ele disse a Abraão, te farei uma grande nação. That was impossible. Isso era impossível, Because Abraham was old porque Abraão era velho and had no children. e não tinha filhos. And it is impossible E era to impossível make a great nation fazer uma grande if nação you don't have children. se você não tem filhos, If you don't have the next generation. se você não tem a próxima geração. So God came to him Então Deus veio a and ele, made him an impossible promise. fez ele uma promessa So impossível. much so É tanto que that Sarah was laughing behind the door. Sara estava sorrindo, tirando sarro atrás da porta. When she heard what God was saying to Abraham. Quando ela ouviu Deus falando a Abraão, And when God saw that, quando Deus viu isso, he asked, ele perguntou: is anything too hard for the Lord? haveria algo impossível para Deus?
Is anything too hard for the Lord? Haveria algo impossível para Deus? And I feel the Lord is asking to some of us tonight. E eu sinto Deus perguntando para algumas pessoas nesta noite: Is anything too hard for the Lord? há algo impossível para o I Senhor? don't know what He promised to you. Eu não sei o que Ele te prometeu, But is anything too hard for the Lord? mas existe algo impossível para Is Deus? anything too hard for the Lord? Existe algo impossível para o Senhor? Be careful, church. Cuidado, igreja, So you don't find yourself para você não se achar numa posição laughing on God's promises. rindo das promessas de Deus. Is anything too hard for the Lord? Há algo impossível para Deus? You gotta understand something. Você tem que entender algo. When He promised something to you, Quando Ele te promete algo, He's not depending on you. Ele não depende de você. His promises As promessas dele rely only on Himself. dependem somente nele mesmo. Rely on Himself. Dependem só dele And you mesmo. know why? Você sabe por quê? Because He's a self-existent God. Porque Ele é um Deus autoexistente. He's a self-satisfying God. Ele é um autossatisfatório. He's a self-reliant God. Ele é reliable, você falou? Reliable. Dependente. And there is no one like Him. E não há ninguém como ele. There's no one like Him. Não existe ninguém So como when He ele. promises you something, Então, quando ele promete algo para você, He is promising ele está prometendo based on Himself, baseado nele based mesmo, on His power, baseado no seu poder, based on His greatness, baseado na sua grandeza, based on His wisdom, baseado na sua sabedoria, because He does not depend on you. porque ele não depende de você. The good news for you and I As boas novas para você e eu, is that the God of Abraham, que o Deus de Abraão, the God of Isaac, o Deus de Isaac, the God of Jacob, o Deus de Jacó, He came tonight. ele veio nesta noite. He's not resting. Ele não está descansando, He's not taking a nap. ele não está dormindo, He came tonight. ele veio nesta noite. And the good news is, E as boas novas if you são, really want, se você realmente you can quer, have an encounter with Him você pode ter tonight. um encontro com ele You nesta can have an noite. encounter with Him tonight. Você pode ter um encontro com ele nesta I'm not noite. talking about encounter with the church. Não estou falando um encontro com a No, igreja, I'm not talking about encounter with religion. não é um encontro com religião Not even an encounter with the preacher. ou encontro com um pregador, I'm talking about an encounter with the living God. ou encontro com um Deus Talking vivo. about the God of Abraham, Isaac, and Jacob came tonight. Falando do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó nesta He noite. came tonight. Ele veio nesta He is noite. here. Ele está aqui. And you can have an encounter with Him. Ele pode ter um encontro com você. It depends on you. Depende de Do você. you want it? Você quer? Do you want an encounter with Him? Você quer um encontro com Do Deus? you really want an encounter Você with Him? realmente quer um encontro com Ele? Please don't come tonight Não venha nesta noite just thinking about your promises. pensando somente nas suas promessas. Don't worry about your promises. Não se preocupe com as promessas. He did for them, He will do for you. Ele fez para ele e Ele fará para você Don't também. worry about your promises. Não se preocupe com as suas He's more promessas. than able. Ele é muito mais do que capaz. He said in the Word, Ele disse na palavra, Isaiah 43:13. Isaías 43, 13. Indeed, before the day was, I am, and there is no one who can deliver it out of my hand. I work, and who will reverse it? 43, 13. 43:13. 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Don't be worried about the promise. Não se preocupe com as promessas. He promised, Ele prometeu and He will fulfill it. e Ele vai cumprir. He's more than able. Ele é muito mais do que He is capaz. powerful. Ele é poderoso. He is matchless. Ele é There's incomparável. no one like Him. Não existe ninguém como Ele. So make sure one thing. Então tenha certeza de algo. Don't leave this place without an encounter with Him. Não saia nesta noite sem um encontro com Ele. Don't leave this place without an Não encounter with Him. saia deste lugar sem um encontro com Ele. Because He came to encounter with Porque you. Ele veio para um encontro com você. So do you want to see Him? Você quer vê-lo? Do you want to touch Him? Você quer tocá-lo? Do you want to receive from Him? Você quer receber dele? He is here. Ele está aqui. He is available. Ele está disponível. He is the God of promise. Ele é o Deus de promessas. He knows no limitation. Ele não conhece limites. He is here. Ele está aqui. God of the promise. O Deus das promessas. The God of Abraham, Isaac, and O Jacob. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. He could have said to Adam, Ele poderia ter dito de Adão, I'm the God of Adam. eu sou o Deus de Adão, I'm the God of
You know, Noah. o Deus de Noé, I'm the God of Enoch. o Deus de Enoque. But I'm the God of Abraham. Não, mas eu sou o Deus de Abraão. I'm the God of his family. Eu sou o Deus de sua família. I'm the God of his kids. O Deus de seus filhos. I'm the God of them. Eu sou o Deus deles. He was introducing himself to Moses. Ele estava se introduzindo a And Moisés. he was saying, I'm the God of Abraham. Ele estava dizendo, eu sou o Deus de Abraão. In another place, in the second place, Em segundo lugar, he is also the God of the covenant. ele é um Deus da aliança. He's the God of O promise, Deus de promessa and he's also the God of the covenant. e um Deus de aliança. And also, according to the dictionary, E de acordo com o dicionário, a covenant uma aliança is a formal agreement é um tratado formal between two or more people. entre duas ou mais pessoas. It's a bilateral type of contract. É um contrato bilateral. It's just a bilateral contract. Isso, um contrato bilateral. So whenever you see something like this, Então, quando você vê algo dessa forma, if you, se você, I will. eu irei. This is a covenant. Isso é uma aliança. If you do, I will do. Se você fizer, eu vou fazer. This is a covenant. Isso é uma aliança. If you do so and so, I Se will vo- do so and so. Se você fizer algo, eu também farei algo. This is a covenant. Isso é uma aliança. So God is the God of covenant. Então Deus é um Deus de aliança. God is the God of promise, Deus é um Deus de promessa, but he's the God of covenant. mas também um Deus de aliança. And in the covenant Em uma aliança, is different of the promise, é diferente da promessa. because the promise, Porque a promessa, he promised something to you ele te promete algo based on himself. baseado nele mesmo. But the covenant, Mas uma aliança, there is your part existe a sua and parte there is God's part. e existe a parte de Deus. It's a bilateral contract. É bilateral, contrato You have bilateral. to do your part, Você tem que fazer a sua parte. so you will see God doing his part. Aí você irá ver Deus fazendo This sua is a parte. covenant. Isso é uma aliança. This is a covenant. Isso é uma aliança. And he comes and makes a covenant with Abraham. Então ele faz uma aliança com Abraão. He confirms the covenant with Isaac. Ele confirma a aliança com Isaac. And he honors the covenant with Jacob. E ele honra a aliança em Jacó. And this is the covenant he made. E essa é a aliança que ele fez. If you do, I will do. Se você fizer, eu farei. If you keep, I will maintain. Se você guardar, eu vou manter. If you stay, I will remain. Se você ficar, eu ficarei. I'm the God of covenant. Eu sou o Deus de aliança. I'm the God of covenant. O Deus de aliança. So he came to Abraham. Então ele veio a Abraão. He made him promises Ele fez promessas and covenants. e alianças. And what is this covenant about? E o que é essa aliança? O que é essa aliança? What is this covenant about anyway? O que significa essa aliança? We can find in Genesis 17 verse 10. Gênesis 17, 10. And it says, E diz: "This is my covenant with you and your descendants after you. The covenant you are or you must to keep. Every male among you shall be circumcised." Este é o meu concerto que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. This is the covenant Esta é a aliança that he made with Abraham. que ele fez com Abraão. So you will be my people Você será o meu povo if you maintain this covenant. se você mantiver essa aliança. If every male from your family Se todo macho de sua família will be circumcised. será circuncidado. This is the covenant. Essa é a aliança. And you know that circumcision E você sabe que a circuncisão is a small surgery é uma cirurgia pequena that is being done since Abraham. que vem sendo feito desde Abraão. So we have had circumcisions Então, nós temos as circuncisões for 4,000 years approximately. há aproximadamente 4.000 anos. Today, most of the guys A maioria dos homens hoje that goes under this procedure, que passem por essa cirurgia they don't do it because of their faith anymore, não se fazem mais por conta da sua fé, but because some of them mas por conta de alguns discovered that this type of procedure brings some health benefits for them. que descobrem que essa cirurgia traz benefícios para a saúde, Yeah, for men. para homens.
But since the beginning, it was faith-based alone. Mas do começo sempre foi baseado na fé somente. And in order to do a circumcision today, E para ser feito a circuncisão hoje, you know, we have all the support from the medical field. temos todo o suporte da área médica. You have good hospitals, Temos bons hospitais, anesthesia, anestesia, and all of that. em tudo isso. And thank God for that. E graças a Deus por isso. But let me open up parenthesis here, Mas deixa eu abrir uma parêntese aqui, just for the guys. somente para os homens. Can you imagine Imagina, Abraham, Abraão, 99 years old, 99 anos de idade, circumcising himself, circuncidando a ele mesmo, probably with a sharp piece of rock. com uma pedra bem afiada. You gotta be a man of faith to do Tem que that. ser um homem de fé para fazer isso. That's why he's the father of faith. Por isso ele é o pai da fé, He had a lot of faith. muita fé. And he also circumcised his kid, his son, Ele também circuncidou o seu filho, Ishmael. Ismael. He was 13. Ele tinha 13 anos. That was a tough covenant. Era uma aliança muito dura. But coming back to the covenant, Mas voltando para a aliança, covenants with God involve blood, aliança com Deus envolve sangue, requires blood. requer sangue. The Bible says that the life of the flesh is in the blood. A Bíblia diz que a vida a vida está no sangue. The life of the flesh A is in vida the da blood. carne está no sangue. Yeah. And we see in the Bible E vemos na Bíblia God making 3 covenants with Abraham. Deus fazendo 3 alianças com Abraão. The first one is in Genesis 15. A primeira está em Gênesis 15. God came to Abraham Deus veio a Abraão and said to him, e disse para Abraão: bring some animals and sacrifice them to me. traga alguns animais e sacrifique-os para mim. So Abraham brought the animals that God required from him. E Abraão trouxe os animais que Deus requeriu dele. And Abraham cutted them in half. E Abraão os repartiu no meio. Cut all of them in half. Todos eles no meio. Just the birds he didn't cut in half. Só os pássaros ele não cortou no meio. And the Bible says that out of the blue, all of a sudden, E a Bíblia diz que de repente a blazing torch uma tocha ardente just appeared apareceu and passed in the middle of the animals. e passou por entre os animais. That was God receiving the sacrifice. Deus recebendo o sacrifício. That was God giving his seal to the covenant. Deus selando aquela aliança. So the first covenant, Sua primeira aliança, there was sacrifice, sacrifício, blood, sangue in 2 parts. e 2 partes. God and man. Deus e o homem. There was the second covenant, A segunda aliança, Genesis 17 verse 10, Gênesis 17:10, that we just read. que acabamos de ler. Every male from your family Todos will os- be circumcised. Todos os homens machos da sua família serão circuncidados. So again, the flesh will be cut Então, novamente, a carne será cortada and the blood will come out. e o sangue vai jorrar. This is the covenant between you and I. Essa é a aliança entre eu e você. But the third covenant, Mas a terceira aliança, we can see in Genesis 22. e vemos isso em Gênesis 22. When he asked for Abraham Quando ele pediu a Abraão to go to the mountaintop para subir ao topo do monte and bring his son Isaac e trazer seu filho Isaque and sacrifice him there. e sacrificá-lo ali. You know the story? Você conhece a história. Abraham was obedient. Abraão foi obediente. So in the next morning, Então, na próxima manhã, very early in the morning, muito cedo pela manhã, he brought his son, ele trouxe o seu filho, some servants, seus some servos, animals to bring the wood. alguns animais para trazer a lenha. He prepared the altar. Ele preparou o altar. He laid Isaac there. Ele deitou Isaque nele. He lifted up the knife. Ele levantou a faca. The axe, Hã? Como é que fala cutela em inglês? An axe. Okay. I don't know, a knife. The axe. Em português. But when he was about to kill Isaac, Quando ele foi matar Isaque, the angel of the Lord says, you don't have to do that. o anjo disse: você não precisa fazer Because isso. now I know that you love the Lord. Porque eu sei que você ama o Senhor. Because now I know that you love the Lord. Porque agora eu sei que você ama o Senhor. And then
When he looked behind, Quando ele olhou para trás, there was a ram over there. existia carneiro. And then he took it E aí ele pegou and killed it. e o sacrificou. Offered to the Lord. Ofereceu ao Senhor. There was blood, Existia sangue, there was sacrifice, existia o there sacrifício, was flesh being cut. existia a carne sendo cortada. Isaac came down alive. Isaac voltou, desceu vivo, But in Abraham's heart, mas no coração de Abraão, the sacrifice was made. o sacrifício foi feito. He would not stop Não teria if it terminado wasn't for the Lord. se não fosse a intervenção de Deus. He would not stop. He would kill himself. Ele his son. continuaria prosseguindo a matar o seu If filho. it wasn't for the Se Lord, não fosse pelo Senhor, he would kill Isaac. ele teria matado So Isaac. Isaac came down alive Então Isaac voltou vivo because the Lord stopped him. porque o Senhor o parou. But in his heart, Mas no seu coração, the sacrifice was o made. sacrifício foi feito. In his heart, No seu coração, Isaac was dead Isaac estava morto. already. Já estava morto. Already. Já estava. So much so that the Bible says that he went up. É tanto que a Bíblia diz que quando ele subiu, He went up believing that God was able to bring him back to life. ele subiu acreditando que Deus traria e ressuscitaria Isaac novamente. So he went up believing that his son was already dead. Ele subiu acreditando que seu filho já estava morto. I lost my son. Eu perdi meu I filho. will kill him up there. Eu o matarei lá em cima. But there was one thing. Mas isso era uma coisa. I believe Eu acredito that God is able que Deus é to capaz bring him back to life. para o ressuscitar a vida novamente. Back then when Sarah laughed about the promise, Quando Sara riu da promessa lá atrás, Abraham also believed. Abraão também acreditou. He believed. Ele And acreditou. this is all that God is looking for tonight. E é isso que Deus está à procura Just nesta one noite. that believe. Que creia. That believe that he can do the Que impossible. creia que ele pode fazer o The impossível. one who believe that he can fulfill his promises. Aquele que crê que ele pode terminar suas promessas. God is making promises tonight. Deus está fazendo promessas nesta noite. God is making covenants Deus tonight. está fazendo alianças nesta noite. But you gotta believe. Mas você precisa crer. You gotta believe Você precisa crer that he's not only able que ele não é somente He's capaz, more than able mas ele é muito mais do que capaz to do what he's telling you. para fazer aquilo que ele está dizendo gotta a você. believe. Você precisa crer. But thank God that here Mas graças a Deus que aqui we are on this side of the cross. nós estamos desse lado da cruz. And our covenant tonight E a nossa aliança nesta noite is neither in our flesh nor in our blood. não é na nossa carne ou no nosso sangue. But Jesus said in Luke 22 verse 20, Mas Jesus disse em Lucas 22, 20: this cup is the new covenant, but now in my blood, which is poured out for you. Our covenant is not in our blood, is not in our flesh, is in Jesus' blood. Amém. Amen? Aonde está? Lucas 29 e 20. 22, 20. 22, 20. Is in Jesus' blood. Is in Jesus' blood. Está no sangue de Jesus. And you gotta believe that. 22, 20. Semelhantemente tomou o cálice depois de ceia, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. So don't get it wrong. Então não erre, não entenda errado. The covenant today A aliança hoje is still based on flesh and blood. ainda é baseado na carne e sangue, Just not in your flesh and your blood. mas não no seu sangue e na sua carne. It's in Jesus' É flesh no sangue e na carne de Cristo, and Jesus' no blood. corpo de Cristo e no sangue de Cristo. Because my flesh and my blood Porque a minha carne e o meu sangue could not pay for my sins. não podia pagar pelos meus But pecados. Jesus' flesh and blood Mas o sangue e o corpo de Cristo paid for all of our sins. pagou por todos os nossos pecados. That's why Jesus Por- made the ultimate sacrifice. Por isso que Cristo fez o sacrifício, The last one, the perfect one. o perfeito sacrifício, o último So sacrifício, you don't have to cut your flesh anymore. para que você não precise cortar sua So you don't carne, have to pour out your blood anymore. para que você não precise derramar o seu sangue Because mais, the sacrifice was made porque o sacrifício foi feito and it was perfect e era perfeito and it was acceptable. e foi aceito. So now the only thing we gotta do E agora a única coisa que devemos fazer is to believe. é crer, Is to believe. é crer. And if you can't E believe, se você não pode crer,
And if you can e se believe, você pode crer, you're part of the covenant. você faz parte da aliança. You're part of the covenant. Você faz parte da You aliança. are part of this new covenant Você faz parte dessa nova aliança that was made on Jesus' blood. que foi feito no sangue de You are Jesus. part of the covenant. Você faz parte da But aliança. don't get it wrong. Não entenda errado. We still have a covenant to follow. Existe uma aliança que devemos seguir. There is my part, Existe a minha there is parte, God's part. existe a parte de Deus. We are still under a covenant. Estamos debaixo de uma aliança. We are still under a covenant. Estamos debaixo de uma aliança. But the truth is Mas a verdade é, that many times muitas vezes, having a covenant with God is painful. tendo uma aliança com Deus é doloroso. Even though you don't have to cut your flesh anymore. Mesmo que você não precise cortar mais a sua carne. But today you have to cut your heart. Mas hoje você precisa cortar o seu coração. Because the promise is to give a new heart. Ele te promete te dar um novo coração. A heart of flesh. Um coração de carne. So many times it's really hard to have a covenant with God. Então muitas vezes é difícil ter uma aliança com Deus. It's painful. É doloroso. Like the circumcision is bloody. Como a circuncisão é bem sangrenta. It's uncomfortable. É desconfortável. To be in a covenant with God sometimes, or many, or all of times, depending on what season you are, it will take you out of your comfort zone. Estar numa aliança com Deus em qualquer tempo determinado vai te tirar da sua zona de conforto. Having a covenant with God will bring you to a place Tendo uma aliança com Deus vai te trazer para um lugar where you must go to places you don't want to go. que você deve ir para lugares que você não quer ir. And you won't be able to go to places that you really want to go E você não vai poder ir para lugares que você realmente quer ir. because you have a covenant with God. Você tem uma aliança com Deus. In my case, as a pastor, No meu caso, como um pastor, my covenant with God a minha aliança com Deus sometimes bring me to a place muitas vezes me levam a lugares that I have to do funerals, que eu tenho que fazer funerais. something that I really don't like it Coisas que eu não gosto de fazer. because it's too painful. Porque é muito doloroso. It's painful to see people that you love É doloroso ver Going. pessoas que você ama going. indo. It's painful to see people that you love crying because of their beloved É doloroso ver pessoas chorando por entes queridos. ones. So your covenant with God Então sua aliança com Deus will bring you to places vai levar a lugares that you don't want to be. que você não quer estar. And it will take you out of places E vai te tirar de lugares that you really want to be. que você gostaria muito de estar. Like in a ou ir. really sunny Sunday morning. Como num domingo ensolarado de manhã, Really hot. num dia muito quente. Which is rarely in Cape Cod. O que é muito difícil, é raro no Cape. Our natural desire O nosso desejo natural is to go to the beach. é ir para a praia. That's natural. É natural. But you have a covenant. Mas você tem uma aliança. And if you have a covenant, Se você tem uma aliança, your place is here o seu lugar é aqui, because of the covenant. por conta da aliança. But don't get it wrong. It's hard to have a covenant with the Lord. Não me entenda errado, mas é difícil ter uma aliança com Deus. It's hard. É And difícil. it's supposed to be hard Mas é suposto ser difícil, because it's something eternal. porque é algo eterno. About the covenant, a man wrote it like this. Sobre a aliança, um homem escreveu assim: Because of the covenant, por conta da aliança, I'm willing to receive what you give. eu estou disposto a receber o que você me dá. I'm willing to lack what you withhold. Eu estou disposto a deixar. Lack what you withhold. Lack with what? Deixa eu ler. Ficar em falta daquilo que você tirar. Perder aquilo que foi tirado. I'm willing to relinquish what you take. Eu estou disposto a renunciar àquilo que você pegou. I'm willing to suffer what you inflict. Eu estou disposto a sofrer a dor do castigo. I'm willing to be what you require. Eu estou disposto a ser aquilo que você requer. What a way to live. Ou que jeito de viver. This is a covenant. Isso é uma aliança. But don't get me wrong. Mas não me entenda errado. There is a really good part of it. Existe uma parte muito boa sobre essa questão. And the good part of the covenant E a parte boa da aliança is that God does not break his covenants. é que Deus não quebra as suas Can you say alianças. amen to that? Você pode dizer amém a God isso? does not break his covenants. Deus não é um Deus que quebra alianças. He made the covenant
Ele faz uma aliança He does not break his e covenant. ele não quebra essa This is aliança. the good part of it. Essa é a boa parte. The Bible says in 2 Timothy 2 verse 13. A Bíblia diz em 2 Timóteo 2:13. 2,13: If we are faithless, he remains faithful, because he cannot deny himself. He Se- does not break his part. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar a si mesmo. He does not break his part. Ele não quebra a sua parte, a The sua thing aliança. is, government, they break its covenant. O governo quebra alianças. You know, people normally do that. Pessoas normalmente fazem isso. All the time, Todo o tempo. they break their covenant. Quebram alianças. You know, parents do that. Pais fazem isso. Religious leaders do that. Líderes religiosos fazem isso. Politicians do that all the time. Políticos fazem isso direto. But the God with whom you signed the contract, Mas o Deus a quem você assinou o contrato, he does not break his ele covenant. não quebra a He's a aliança. faithful God. Ele é um Deus fiel. He's powerful God. Ele é um Deus He's poderoso. a marvelous God. Ele é um Deus He maravilhoso. could do like this. Ele poderia fazer dessa forma. Well, you were unfaithful, Você foi infiel, so I'm not going to give what I promised. então eu não vou te dar aquilo que eu prometi. But he cannot deny himself. Mas ele não pode se negar. So in a lot of times, Então, muitas vezes, even when you are unfaithful, mesmo que você é infiel, he remains faithful ele continua sendo fiel. because he cannot deny himself. Porque ele não pode negar a si mesmo. His faithfulness A sua fidelidade is not attached to your faithfulness. não é um teste à sua It's fidelidade. not attached to your faithfulness. Não está grudado à sua fidelidade. His faithfulness A sua fidelidade is attached está junta, grudado, atrelado to his own faithfulness. à sua própria fidelidade. That's why he cannot deny himself. Por isso ele não pode negar a si mesmo. That's why he's so faithful. Por isso que ele é tão fiel. That's why we keep sinning over and over. Por isso que nós pecamos e pecamos. And he keeps being good to us over E and ele over. continua sendo bom e bom That's para why he nós. keeps being faithful to us over and over. Por isso que ele continua sendo fiel e fiel. Because he is a faithful God. Porque ele é um Deus fiel. Because he's the God of the covenant. Porque ele é um Deus de aliança. Because he does not break his part of Porque the ele contract. não quebra a sua parte do And contrato. when King David saw his faithfulness, E quando Davi viu a sua he fidelidade, wrote it in 1 Chronicles chapter 29 verse 10. ele escreveu em 1 Crônicas 29, Talking about his faithfulness. Co- Praise be to you, Lord, the God of our father Israel, from everlasting to everlasting. Yours, Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor. For everything in heaven and in earth is yours. Yours, Lord, is the kingdom. You are exalted as head over all. Wealth and honor come from you. You are the ruler of all things. Your hands are strength and power to exalt and to give strength to all. Now, our God, we give you thanks and we praise your glorious name. Aleluia. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de nosso pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua és, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus, nosso, graça te damos e louvamos o nome de tua glória. So he fulfilled his promise. Então ele cumpriu sua promessa. And he created a great nation out of the family of Abraham. E ele criou uma grande nação da família de Abraão. He fulfilled his promise. Ele cumpriu suas promessas. In Genesis 3:15, Em Gênesis 3,15, he made another promise ele fez outra promessa that he also fulfilled. que ele também cumpriu. And he said, E ele disse: I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. And he will crush your head, and you will strike his heel. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente.
esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. And because he's a God of a covenant, Porque ele é um Deus de aliança, Christ came. Cristo veio. Christ came Cristo veio and he fulfilled the promise. e ele cumpriu a promessa. He fulfilled the promise. Ele cumpriu a promessa. And because Christ came, E porque Cristo veio, now in the New Testament, agora no Novo Testamento, we read something new about God. lemos algo novo sobre Deus. In Ephesians 1 verse 3, Efésios 1:3, says like this: isso que diz: Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. So let me explain you something. Deixa eu te explicar algo. In the New Testament, God doesn't become something new, No Novo Testamento, Deus não vira algo novo, but he reveals something new about himself. mas Ele revela algo novo sobre si. And what is it? E o que é isso? Is that he was the God of our fathers, Que Ele era o Deus de nossos pais. and now he's the Father of our God, E Ele agora é o Pai de do nosso Deus, Jesus Christ. Jesus Cristo. So he was the God of our fathers, Então Ele era o Pai dos nossos... He was the God Ele era Deus dos nossos of our pais. fathers, and now he's the Father E agora Ele é o Pai do nosso Deus, of our God, Jesus Christ. Jesus Cristo. He didn't become something new, Ele não virou algo novo, because God is. porque Deus é. He doesn't change. Ele não muda. He's never becoming. Ele nunca está virando. He is. Ele é. But he revealed something new Mas Ele revelou algo novo about himself. sobre Ele mesmo. And now in the New Testament, E agora no Novo Testamento, the God of Abraham, Isaac, and Jacob o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, become also the God and Father of our Lord Jesus Christ. Ele é o Deus e o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. And Jesus came, E Jesus veio. and God is the Father of Jesus. E Deus é o Pai de Jesus. And Jesus came and started teaching us that God is also our Father. E Jesus veio e começou a ensinar que Ele também é o Not nosso Pai. Not only His Father, Não só o seu Pai, but also our Father. mas também o nosso Pai. And Jesus started teaching them in Matthew chapter 6. E Jesus começou a ensinar isso em Mateus capítulo 6. Matthew 6 verse 4 says, Mateus 6:4 He was diz: teaching about offering, giving. Ele estava ensinando sobre a oferta, sobre dar. So when you give your offering, you have to do it in secret. Quando você dá a sua oferta, você tem que dar em segredo. Then your Father, E teu pai, For the Jewish people, that was something new. para os judeus era algo novo. And now Jesus is teaching, He's my Father. Jesus é o meu pai. Now Jesus was teaching, Jesus estava ensinando, my father, God Ele é is o my meu father. pai, Deus é o meu pai, and now He's your Father. e Ele é o seu pai. Your Father who sees what is done in secret will reward you. Seu pai, o que vê no secreto, te recompensará. When He was teaching them how to pray in Matthew 6:9, Em Mateus 6:9, ensinando eles a orar, He started off the prayer saying, Our Father in heaven. Ele começou a oração dizendo: Nosso Pai que está no céu, Our Father in heaven. Pai nosso que está no céu. So now He's your Father. Agora Ele é seu And Pai He's in heaven. e Ele está no céu. You know where He is. Você sabe onde Ele está. He's your Father. Ele é o seu He's Pai. our heavenly Father. Ele é o nosso Pai celeste. And now in Matthew 6:18, Mateus 6:18, teaching about fasting. falando sobre o jejum. He was teaching them that when they were fasting, they should wash their faces. Ele estava ensinando de que quando estivessem jejuando, precisavam lavar os seus rostos, That will not be obvious to others that you are fasting, para que não seja óbvio para os outros que você está jejuando, but only to your Father mas somente ao teu Pai who is unseen. que está em oculto. And your Father who sees what is done in secret will reward you. E o teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. So He's teaching that you have a Father, Então Ele está te ensinando que você tem um Pai, that He's in heaven, que Ele está no céu, and that He will reward you, que Ele vai te recompensar and that He sees what you do in e secret. que Ele vê o que você faz em secreto. He's not any kind of Father. Ele não é qualquer tipo de Pai. He's the perfect one. Ele é o Pai perfeito. And as a Father, He loves E you. como um Pai, Ele te He ama. teaches you. Ele te He ensina. corrects you. Ele te corrige. As a Father, He wants to embrace you. Como o Pai, Ele quer te abraçar. He wants to hear you inside
his arms Ele quer te esconder em seus braços in the day of the battle no dia da luta, so that you know that you're safe. para que você saiba que você está guardado. Because he's your father. Porque Ele é o seu pai. You have a father. Você tem um pai. And your father is in heaven. O seu pai está no céu. And he sees you Ele te vê when you are in public quando você está em público or in secret. ou no secreto. He sees you Ele te vê all the time. todos os And todo he o tempo. reward you. E Ele te recompensa. And he wants you to know E ele quer que você saiba that in Christ, que em Cristo he's proud of you. Ele está orgulhoso de você. That in Christ, Que em Cristo he speaks well of you. Ele fala bem de você. That in Christ, Que em Cristo you are his sunshine. você é seu sunshine, Yeah. seu sol, seu brilho do sol, In raio. Christ, Em Cristo you are his sunshine. você é o brilho do sol, o raio do sol. There was this pastor's wife, Existia essa esposa de um pastor and she was preparing to go to bed. e ela estava se preparando para dormir. And she heard her husband E ela ouviu o seu esposo singing to his kids, cantando aos seus filhos, putting them to sleep. colocando eles para dormir. The worship team came. O louvor pode subir. And she was singing. E, And he was singing. e ele estava cantando. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Amen. So he put them to sleep. Então ele colocou para dormir. He went to his bedroom. Ele foi para ao seu quarto. And she was crying there. E ela estava chorando. And he was like, what's going on? E ele perguntou o que Why are you aconteceu. crying? Por que você estava chorando? And she said, I'm so glad E ela disse, estou tão feliz that our kids have you as a father. que os nossos filhos têm você como pai. You are such a good father. Você é um pai tão bom. You sing over them, Você canta para eles. but I never knew my father. Mas eu nunca conheci o meu pai. Never had a father singing over me. Eu nunca tive um pai cantando para mim. And as like every husband, Como todo marido, he was like trying to fix that situation. ele estava tentando consertar aquela situação. And he said, babe, you know, E ele disse, amor, você sabe, our heavenly father sings over you. o nosso Pai Celeste canta sobre você. She was upset. She said, don't even try. E ela ficou bem chateada e falou, não tente. Don't even try. Não tente consertar. It's totally different. É diferente. It's totally different. É totalmente diferente. So, time went by. Então o tempo passou. A couple of weeks later, 2 semanas depois, a prophet came to town. um profeta chegou para aquela cidade. And in those like good old days, E como nos dias antigos, mas when you had a prophet in town, quando você tinha um profeta, you would invite him to pray over you, over your family, over você everybody. convidava ele para orar para sua família, sobre todos. Assembly of God was always like that. A Assembleia de Deus sempre foi assim. So they invited the prophet to pray over the staff team. Então eles convidaram o profeta a orar pelo o staff da igreja. Yeah, the pastor invited him. So O pastor o convidou. the prophet came and he was praying for them. Então o profeta veio e estava orando por eles. And as God was giving him some prophetic words, Enquanto Deus estava revelando algumas palavras, he was praying for them. estava orando por And he eles. was, delivering the word. E ele estava entregando a And palavra. he prayed for the pastor. E ele orou para o pastor. And it was the most unprecise general prophecy. E foi uma profecia geral, sem precisão, sem direção. And when you need a word from the Lord, E quando você precisa uma palavra de and Deus, he decides to be quiet, e ele decide be quiet. se aquietar, It's kind of frustrating for us. é um pouco frustrante para nós. That's normal. Isso é normal. God can handle all of that. Deus pode tomar conta da So situação. he kept praying for everybody. Então ele continuou The orando para last one todos. was the pastor's wife. E a última foi a esposa do pastor. He prayed for her, Ele orou por ela and God gave him a word. e Deus deu uma palavra para And the prophet was ele. in shock.
Mas o profeta ficou chocado. The prophet said that the Lord gave me a word for you. E ele disse, o Senhor me deu uma palavra para você, That's weird. mas é esquisita. It sounds a little off. Não parece estar certo. That's really weird. É muito esquisita. After all these years of ministry, Depois de anos no ministério, never seen something like that. nunca vi algo dessa forma. But the Lord told me to tell you, Mas o Senhor me disse para te falar you are my sunshine. que você é o meu sunshine, o raio do sol. You are my sunshine. Você é o meu raio do sol. And you never know E você nunca sabe how much I love you. o quanto eu te amo. The Lord told me to tell you this E o Senhor me disse para falar isso para você. because He's Father. Porque é o seu pai. He's a Father. Porque Ele é pai. Maybe this story doesn't fit in your theological box. E talvez essa história não encaixa na sua cabeça de lógica, de entendimento. But you have to start exercising Mas você precisa começar a exercitar your disruptive thinking. o seu pensamento disruptivo. You have to start exercising Você precisa começar a exercitar and start open your mind e começar a abrir sua mente for a God para um Deus that is not locked up inside a theological box. que não está preso a uma caixinha dos seus pensamentos. He is God. Ele é Deus. I'm not. Eu não. He does whatever he wants. Ele faz o que ele quiser. The Jewish people don't believe in Jesus Christ Os judeus não creem em Jesus because Cristo, they don't believe that God can take a human form. porque eles não acreditam que Deus pode tomar a forma de um ser humano. They believe that God can do anything, Eles creem que Deus pode fazer qualquer coisa, but they don't believe he can take a human form. mas eles não creem que Deus pode virar um ser humano. So be careful when you start thinking and saying that God does not do that. Então cuidado quando você comece a dizer que Deus não consegue fazer isso ou aquilo. He's your Father. Ele é o seu pai. He came for an encounter with you. Ele veio para um encontro com você. The question is, did you come for an A encounter with him? pergunta é, você veio para um encontro com Ele? Because he want to touch you tonight. Porque Ele quer te tocar nesta He want to noite. change you tonight. Ele quer te transformar nesta The God noite. of Abraham, Isaac and O Jacob Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. is the God and Father of our Lord Jesus Christ. Ele é o Deus Pai de nosso Senhor But e guess Salvador what? Jesus He is Cristo. your God Mas entenda algo, Ele é o teu Deus and He's your Father. e Ele também é o teu Pai. So we're going to do something different. We're going to pray for you. Então faremos algo diferente, vamos orar por você. I'm going to invite the pastors to come up here. Vamos convidar os pastores para vir aqui na frente. Normally you come and then the pastors come to pray for you. Geralmente você vem, depois o pastor vem para orar por você. But we're going to do it in a symbolic way. Mas vamos fazer numa forma simbólica. As you are coming to encounter with God. Enquanto você está vindo para um encontro com o Pai, Pastors will com be Deus, here. os pastores já estarão aqui, Lined up, alinhados, waiting for you. esperando por você. You will come. Você virá, Don't pick and choose. Just go to a pastor não escolha, só vá a um pastor and receive a prayer. e receba uma oração. But come with expectation Mas venha com uma expectativa, that you are coming to encounter with God. porque você está vindo para um encontro com Deus. Come with expectation Venha com a expectativa